Nesse vídeo vamos fazer uma análise completíssima do álbum B do BTS. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Fernando, sou popularmente conhecido por aí como Jim. Se é a primeira vez que você está me vendo aqui, eu sou um músico profissional e professor de música. E eu sou a Jess, muito prazer, eu sou professora de artes, de música, formada em artes visuais. E aqui tem conteúdo, meu amigo. A gente pega e analisa friamente nos detalhes. E para esse vídeo nós ouvimos, escutamos de trás para frente, de frente para trás, o álbum B do BTS para poder dar aquele feedback para vocês. E a gente vai falar aqui hoje sobre 3 pontos. O primeiro é o contexto e a história. Depois nós vamos falar sobre nossa experiência ao ouvir o álbum. E por último a gente vai ser mais minucioso, vai ver a microforma e vamos analisar cada música e cada letra desse álbum. Como a gente aqui é o canal mais eclético do Brasil e tem muita música de muita variedade, eu já convido você a dar um like aqui pra gente, se inscrever no canal, porque vai valer a pena, cara. Vamos para essa análise? Começando então pela história e contexto desse álbum, a gente fez várias pesquisas, lemos bastante para poder criar um roteiro interessante e contextualizar a gente antes de ouvir as músicas também, porque com certeza tudo está interligado. O B foi lançado no dia 20 de novembro, é o 5º álbum em estúdio do BTS e o 9º no geral. E em fevereiro de 2020 mesmo, o BTS tinha lançado já o 4º álbum, que era o Map of the Soul, e por isso já estava no plano deles fazer uma turnê desse novo álbum que começaria em abril de 2020. Só que aconteceu uma treta, né, que Nossa, todo mundo sabe o que rolou, né, que acabou com vários planos, né, que foi a pandemia mundial, cara. Isso aí deu uma avacalhada nos planos e acabou tendo que alterar algumas coisas, né? Cancelar mesmo a turnê. É, isso aí. Então nesse impasse, o BTS ficou, e agora? O que a gente vai fazer esse ano? O que a gente vai fazer da vida? Ah, vamos fazer mais um álbum, por que não? Afinal, pros caras, assim, é uma coisa muito fácil fazer um álbum. É assim, né? Então em abril de 2020 mesmo, eles anunciaram que começariam a produção de um novo álbum e compartilhariam isso com os fãs através do YouTube, da internet. Em uma das transmissões no YouTube, o Suga disse: antes de começarmos, nós decidimos quem estava encarregado de quê, quem supervisionaria tudo, quem supervisionaria o visual, a música. Nós dividimos isso, nós discutimos isso entre nós e tomamos as decisões. E isso é uma coisa bem legal, sabe por quê? Porque mostra que os caras, eles não são aquele artista copia e cola, aquele artista que precisa de um compositor para fazer as obras. Cara, eles mesmos têm o talento de conseguir produzir o próprio álbum. E isso é uma coisa muito legal, que revela uma capacidade muito legal desses artistas. São artistas completos. Diferenciados, né? E eles organizaram mais ou menos dessa forma assim. O Jimmy ficou com a produção musical e o V ficou com a produção visual da coisa toda. E aí a gente já tem essa ideia de que o álbum é autoproduzido. E aí você já vê que tem esse caráter, igual eu disse anteriormente, e que tem muito das mãos do próprio artista envolvido nas obras. E eles afirmaram o seguinte: um aumento da participação direta no processo de produção do álbum nos permitiu explorar mais aspectos de nossa música e criatividade. E isso realmente é muito importante, cara, porque às vezes o artista ele tem essa visão completa da obra que ele mesmo escreveu e só ele vai ter a percepção de que beat pode ser, de que momento ele queria passar. Às vezes a voz do produtor musical ou as decisões dele são boas decisões que são técnicas e que funcionam muito bem. Mas eu acho muito interessante acontecer isso aqui às vezes, que é do próprio artista ir lá e pegar. Então a gente sabe que os meninos do BTS sempre se envolveram bastante nas produções deles, mas nesse álbum em específico, além da parte musical, eles também se envolveram na produção do clipe, na parte visual, no álbum físico. O RM, por exemplo, ele foi nomeado como designer do álbum, criou a fonte que ia ser usada na parte física. O Vi ficou responsável pela apresentação do box do álbum, o conteúdo que ia vir ali dentro. Que vem várias coisas além da capa, vem também cartões postais, vários conteúdos ali dentro. Ah, e o Jimmy atuou também como aquele cara que fazia uma conexão entre a produção que eles faziam, que os meninos faziam, e ele levava isso tudo
para a Big Hit, para a produtora mesmo. Jim, Suga, J-Hope e Jungkook trabalharam em conjunto em toda a produção e coordenação do produto. E olha que legal, cara, o Jungkook, ele assinou a produção visual de Life Goes On, vídeo que a gente já analisou aqui, o card tá aqui e que ficou bem legal, cara. Porque, tipo assim, na música a gente já sabe que eles são muito bons. E aqui tem todo um trabalho que é de coordenação, que é interessante também. E pra fechar, o cara teve voz ativa na produção do clipe, que ficou muito bom. É muita sensibilidade e uma essência artística muito completa dos caras. Agora vamos comentar sobre a estrutura geral do álbum e a nossa experiência também ao ouvi-lo. Ou seja, a macroforma do trabalho. A agência Big Hit, eles disseram em uma entrevista: Bi é como uma carta de esperança para todos em 2020. O mundo parece ter parado sem um aviso. Ainda precisamos seguir em frente. Assim como a primavera retorna após o inverno, a vida continua. Eles fizeram referência a um trecho da música Life Goes On. Sobre o título propriamente do álbum, a gente sabe que be significa ser ou estar. Aquele verbo to be que a gente aprende em inglês. E ele realmente se refere a uma reflexão sobre a existência, sobre o contexto mundial em que a gente tem vivido, como o nosso ser, a nossa existência se comporta diante desse momento. E esse álbum tem uma ligação muito pessoal com os meninos do grupo, porque eles querem falar sobre uma jornada pessoal, algo existencial, uma reflexão sobre eles mesmos, em um mundo que passa pelo momento muito delicado que a gente vê por aí, né? E a gente sabe o quão delicado é para músicos, porque o trabalho de um músico tá quase diretamente relacionado ao contato pessoal. E por isso reflete muito a experiência de vida deles e outros pontos de vista que têm uma certa ligação com nós mesmos. Por exemplo, o fato de estar dentro de casa, de estar em confinamento, pode causar alguma coisa, algumas reflexões psicológicas. A gente acaba se tornando mais introspectivo e acaba sendo realmente um tempo de reflexão. O J-Hope até disse que o conceito desse álbum tem bastante a ver com um BTS sem adornos, mais cru. E ele disse assim: queríamos mostrar não os artistas no palco, mas apenas as pessoas na casa dos 20 anos, cuidando de suas vidas diárias, brincando e curtindo. O processo foi muito divertido e natural para nós. O Jim também fez um comentário bem interessante em uma coletiva, que foi o seguinte: nós nos concentramos nas emoções que temos agora. Então, essa foi a minha chance de refletir sobre o meu presente e em mim mesmo. Eu espero que muitas pessoas se identifiquem com as nossas histórias honestas. Enquanto eles produziam o álbum B, eles também estavam fazendo o single Dynamite. Eles estavam produzindo ali em paralelo e Dynamite saiu um pouco antes. Ou seja, Dynamite talvez não foi pensada exatamente para estar no álbum B, mas eles tiveram um momento de inspiração parecido, que estavam acontecendo no mesmo momento. E durante todo o processo de produção, tanto do álbum quanto de Dynamite, eles compartilhavam no YouTube, em transmissões, em lives, todo o processo de produção. Parece que fizemos esse álbum junto com eles. Também aprendemos a usar novas câmeras, tirar fotos e encontrar felicidade nas pequenas coisas, além de nos divertirmos muito. O RM disse isso em uma entrevista e mostra aquilo que a gente estava comentando mesmo, deles terem crescido, tanto na parte assim pessoal, introspectiva, mas também até aqui usar novas câmeras, na parte técnica acabou sendo muito rico para eles produzir esse álbum. Ou seja, não foi um álbum que apenas transmitiu seus sentimentos e suas inspirações, mas que engrandeceu eles como artistas também. Isso com certeza vai influenciar nos próximos trabalhos, porque a jornada do artista é de construção. E já que a gente falou da macroforma, agora vamos ser mais minuciosos. Vamos falar da microforma, música por música em sequência, o que a gente achou de cada faixa. B contém 8 faixas, incluindo Dynamite, que foi lançada antes, como a gente já comentou, e foi direto para Billboard Hot 100, em primeiro lugar durante várias semanas. Pra quem não sabe o que é Billboard Hot 100, meu amigo, é um ranking padrão lá dos Estados Unidos que listam as 100 músicas, os 100 singles mais tocados da semana. E eles não ficaram apenas por uma semana, mas por várias semanas em primeiro lugar. E isso era uma conquista inédita também para um grupo sul-coreano. A primeira faixa do álbum é Life Goes On, e a agência descreveu como um hip hop alternativo, com sons de violão que transmitem certa nostalgia. E aqui eu tenho que concordar com isso, porque realmente essa música traz aquele clima nostálgico. Isso é colocado através de artifícios de uma produção, como por exemplo a utilização de efeitos como reverb, que simula o eco de uma sala vazia. E esse tipo de efeito funciona muito bem, fica muito claro em momentos que são de escassez na música. E a gente vê
aquela delicadeza, aquela singeleza que causa essa sensação gostosa de uma música que quer ser esperançosa ao mesmo tempo que é realista, triste. Além do vídeo que nós já fizemos sobre Life Goes On, também tem um artigo bem completinho, depois vocês vão lá no nosso site para ver. E quanto à letra, ela traz reflexões, uma mensagem de esperança, nos lembrando que apesar de tudo, a vida continua. E cara, o BTS também faz rolê aleatório. Eles estavam numa Assembleia Geral da ONU e disseram o seguinte no seu discurso: vamos reimaginar o mundo. Nós estamos amontoados e cansados juntos, mas vamos sonhar novamente. Vamos sonhar com um futuro em que nossos mundos vão poder sair dos nossos quartos pequenos de novo. Pode parecer que sempre está à noite e que nós sempre estamos sozinhos, mas a noite é sempre mais escura antes da primeira luz do amanhecer. A vida continua. Vamos continuar vivendo. Let's live on. Caraca, o moleque tá inspirado, meu amigo. A segunda canção do álbum é Fly to My Home, interpretadas por Jimin, Suga, J-Hope e V. Cara, e quando eu escutei essa música pela primeira vez, a impressão que eu tive é que o BTS tinha esquecido que eles eram um grupo de K-pop, porque não tinha tantos sons sintéticos. Você já sentia ali no início o órgão, o piano, os sons orgânicos dominando a música, era muito diferente. E isso trouxe uma certa empolgação. Eu realmente gostei muito dessa música. E eu acho que essa empolgação que deu na gente é inclusive porque essa música é de um gênero mais rhythm and blues. Ela tem uma coisa um pouco mais arrastada, mas é que ao mesmo tempo assim dá uma empolgação, uma coisa gostosa, sabe? A única coisa que eu senti assim que realmente tinha uma certa ligação com o som dos caras era que em alguns momentos tinha uma declamação no estilo hip hop, que aí você, não, peraí, é o BTS que tá cantando aqui mesmo, essa música é deles mesmo. Sobre a letra, o Jimin disse o seguinte: a música é sobre a situação em que não podemos viajar livremente e como a ideia de viajar mudará no futuro. Mas esta não é uma música melancólica, é uma música divertida. Este quarto é tudo que eu tenho, farei deste lugar o meu mundo. É um dos trechos da música. E é isso que a gente sente. A gente percebe, né, que há alguém dentro do quarto tentando criar todo um mundo de imaginação e tentando se divertir com aquilo que ele tem ali. É bem interessante, parece uma música meio fantasiosa e que mostra muita inspiração deles. E aquela ideia de não ficar triste, deprimido com a situação, é tentar tirar o melhor disso, desse momento, mesmo que seja dentro do quarto, mas tentar se divertir com aquilo. É a ideia que eles quiseram transmitir. E a próxima música, e uma das minhas preferidas desse álbum, é Blue and Grey. E ela inicia com um violão assim, cara, bem singelo, bem delicado, uma doçura, uma voz que foi impostada de uma forma muito doce na música, traz uma sensação confortável e singela, e ao mesmo tempo reflexiva e até um pouco triste, e parece que personifica, dá a impressão de ser alguém solitário que tá cantando. Aí aos poucos entra um beat, guitarra, uns tons de teclado, mas tudo assim bem suave na música. E essa música ela funciona como uma construção, ela vai ficando mais intensa, os atributos que vão aparecendo a mais, como a guitarra, o baixo ou o próprio beat, são acrescentados, mas num pico ela começa a ser retirada até terminar uma música singela novamente e no mesmo sentimento que foi iniciado. Ou seja, foi uma ideia de produção musical bem interessante e baseado até na ideia do retângulo áureo. E essa música ela tá mais ou menos ali no meio do álbum, trazendo um brilho, trazendo uma reflexão, como se fosse um momento de pausa para refletir. E mesmo que sua construção é num campo harmônico maior, eles conseguiram transmitir esses sentimentos mais tristes e introspectivos. Eu sempre tento escutar a música de uma forma a ligar o álbum, a tentar entender toda a interpretação e o porquê do artista ter organizado as faixas dessa forma. E cara, a sensação que eu tive foi a mais maluca que você pode pensar. Eu pensei como se fosse uma ostra, que ela é intensa, rígida. Nas duas primeiras músicas ainda você descobre, na segunda você tenta abrir, mas na terceira é quando você vê pela primeira vez o brilho daquela pérola linda, delicada. E foi a mesma sensação que eu tive quando eu ouvi Blue and Grey a primeira vez. Me brilhou os olhos assim, eu falei, cara, que música doce, bonita. Depois você vai se acostumando, da mesma forma que você vai se acostumando com aquela beleza com o decorrer da música. Mas essa foi a sensação que eu tive ao escutar essa música, e por isso que eu digo que ela é uma das mais especiais desse álbum e também uma das minhas preferidas. Tô curiosa para ver um clipe dessa música, como que eles vão traduzir isso em algo visual também. E sobre a letra eu posso dizer que eles fizeram uma metáfora
com as cores azul e cinza, né, blue and gray, justamente para poder falar de sentimentos mais profundos, comentar de assuntos bem sérios, como por exemplo tristeza, depressão. Depois vem Skit, que parece ser uma doideira total. Os caras colocaram ali um período a qual eles estão conversando, né? Às vezes assim, deu até um certo impacto enquanto você tá escutando em sequência, porque você acha que vem uma música, mas não, vem um papo deles ali. Que falatório que é esse aqui? Que falatório é esse, né? É um pouco estranho assim, mas depois a gente foi entender o contexto do que tava rolando ali e por que eles estavam tão felizes e tão eufóricos naquele papo. Essa faixa é, como eu disse, uma conversa entre os meninos. Mas o que tornava essa conversa muito especial? Mostrava toda a empolgação deles ao receberem a notícia de que estavam em primeiro lugar na Billboard Hot 100, cara. E a gente deu uma pesquisada, skit significa sketch, que nada mais é que uma pequena peça teatralizada. Só que nesse caso a gente vê que não foi nada teatral, eles foram bem espontâneos na reação deles, eles simplesmente ligaram o microfone, eles até falaram isso em entrevista, e a gente pôde ver a reação deles nua e crua diante daquela notícia que deixaram eles tão felizes. E mesmo não entendendo o coreano, a gente conseguiu perceber que eles estavam felizes. Por que isso estava acontecendo? Por causa da entonação deles, toda a empolgação e às vezes até uns palavrões no meio que a gente ouviu um pi. Se não tivesse o pi, eu também não ia saber, né? Que era um palavrão. Tipo assim. E pode parecer bobeira, gente, mas eu achei uma forma muito contemporânea de se expressar, porque me lembrou até algumas obras, como por exemplo uma que tem no Inhotim, que é a Sonic Pavilion, que é mais conhecida como Sons da Terra, né? Então eu tenho um microfone lá que fica captando ao vivo os sons que tá produzindo ali na natureza, vamos dizer assim. Outro artista que me fez lembrar foi o músico John Cage, que é um músico muito conhecido por várias experimentações sonoras que ele fazia. E quando a gente para pra pensar nesse ponto de vista, realmente faz muito sentido. Eles estão ali guardando não apenas uma composição, mas um sentimento. E isso é muito interessante se você for pensar bem. Depois dessa faixa, a gente já é surpreendido com a música Telepath. E ela retoma aquele momento de alegria, aquela coisa contagiante que a gente começou a ver ali a partir da segunda faixa. E ela começa ali com um sintetizador, cara, que nos lembra muito sonoridades dos anos 70, dos anos 80. Uma ideia de música disco que nos transporta para uma balada meio retrô. É bem interessante. Esse tipo de instrumentação e essa vibe de música tá durante todo o álbum, a gente percebe em várias músicas. E nessa música a gente sente uma mistura também com outros gêneros, como por exemplo funk e disco music. Sabe o que me lembrou muito essa música? A dupla Daft Punk. Os caras meio que imitam uns robôs assim. Eles trabalham muito com esse estilo de música e tem muitas músicas que foram marcantes no cenário mundial e que com certeza se você nunca ouviu sobre o Daft Punk, se você escutar a música você vai lembrar que em algum momento da sua vida aquilo ali já passou pelos seus ouvidos. E o Daft Punk ele faz uma coisa muito interessante, que ele pega a referência das músicas antigas, só que eles aplicam uma instrumentação moderna com mais recursos. E isso acontece também nessa música do BTS. E sobre a letra, ela brinca com a palavra telepatia para descrever a relação do BTS com os fãs, que é quase uma relação telepática. Eu adivinho o que você tá pensando. Tem até um pedaço que diz assim: mesmo que você não esteja comigo, mesmo que eu não esteja com você, você sabe que nós ainda estaremos juntos. A próxima música é This Is, e ela é descrita como hip hop old school, o que eu acho bem coerente porque ela tem um início ali bem funkeado e o funk ele é meio que uma das influências do hip hop. É exatamente, o funk no passado foi uma dessas influências que trouxe o hip hop mais moderno e aqui eles tentam fazer esse formato olhando pro passado, que é muito interessante. Em todo o álbum você vê eles olhando pro passado e buscando alguma referência. Só que chega um certo momento da música que ela tem uma metamorfose, ela muda bastante. Ela começa a somar as células rítmicas e começa a transformar aquele hip hop old school num trap mais moderno, uma batida mais longa e que cria ali uma sensação como se a música fosse um Frankenstein, entendeu? Ela vai se mudando, ela tem partes que influenciam o R&B, ela tem partes que é do hip hop e do funk e ela tem essa parte do trap moderno. Então eu senti como se fosse um Frankenstein, uma música
toda emendada, assim, toda construída. Disease significa doença, e durante a letra a gente sente claramente um certo tédio, porque eles estão descrevendo ali a rotina deles, a rotina de quem está isolado dentro de casa, às vezes durante um bom tempo, e eles vão descrevendo ali coisas bem cotidianas que eles vão fazendo. Inclusive eles dizem assim na letra, que 24 horas é tempo demais. É um trecho bem marcante da música. Stay é a próxima faixa e ela já começa com os dois pés no peito também, porque ela já começa com os sintetizadores que vão evoluindo a sonoridade e levam a gente para um pop mais eletrônico mesmo. A sensação que eu tive dentro dessa música, no meio do álbum, é que eles tiveram um flash e relembraram que eles são do K-pop e começam a voltar para esse tipo de sonoridade. Eles estão relembrando ali, embora tenham passado em outros momentos da história e em outros estilos de música, eles estão voltando aquilo que é a característica do gênero musical do próprio BTS. Só ali no meio que tem um breve momento de um beat meio trap, que relembra que ali tem a influência do hip hop, que é natural do BTS também. E assim, é um clima bem animado. O BTS lembra, através da letra dessa música, a conexão deles com os fãs. Tem um trecho bem interessante que eles dizem assim: estou pensando em você, agora onde quer que esteja, isso não importa. Nos conectamos ao 7G. E no refrão eles repetem várias vezes: sim, eu sei que você sempre vai ficar. Stay significa ficar, permanecer. Então permanecer juntos, eles e os fãs. E nessa crescente de vibe, nessa ideia de puxar... Não, vamos puxar de volta essa vibe aqui, vamos terminar esse disco lá em cima. Veio Dynamite. É uma das músicas mais legais desse álbum também. Eu curto pra caramba Dynamite. Não dá pra não dançar com essa música. E tem um react junto de uma análise bem minuciosa ali com as nossas primeiras impressões aqui no card, só da música Dynamite. Tem artigo também no site. Isso, tem artigo no site também, ali de uma forma também mais minuciosa. Mas Dynamite, no contexto do álbum, traz de novo essa sensação de alegria, essa música animada, pra cima, mais esperançosa, mais alegre, pra finalizar o disco de uma forma mais intensa. Lembrando que Dynamite, além de bater recorde de visualização dos clipes, várias coisas assim, foi a primeira música totalmente em inglês deles. E o RM disse: pensamos muito se deveríamos ou não incluir Dynamite, mas queríamos ter uma conclusão positiva, esperançosa para este álbum através dela. Um final com fogos de artifício, marcando o final de um show. E é realmente isso que a gente percebe ao ouvir essa música, ao ver o clipe também, a gente sente toda essa animação bem assim pra cima, fogos de artifício mesmo, com várias referências retrô, anos 70, 80, 90, partes de coreografia bem inspiradas em Michael Jackson. Na letra tem várias referências geek super interessantes. E é uma afirmativa bem interessante que eu senti aqui do BTS, que eles realmente gostam dessas influências do passado. Porque se a gente for lembrar bem, foram eles mesmos quem produziram. E se tem tanto dessa musicalidade antiga dos anos 70, o funk, o disco, é porque eles realmente gostam disso. E essa foi a nossa análise um pouco mais completa do álbum B, que vocês estavam pedindo tanto. Espero que tenham gostado. Comenta aqui embaixo também quais foram as suas impressões sobre esse álbum, qual música você mais gostou. Vamos interagir aqui agora nos comentários e também entra lá no nosso site depois, que nós vamos deixar o artigo bem completinho sobre toda a nossa pesquisa e todas as nossas impressões do álbum. É verdade, o nosso site é o audiotape.com.br. Não se esqueça de dar um like aqui pra gente se você realmente gostou desse vídeo e se interessou em toda essa informação que tem aqui. Deu um trabalhinho pra fazer, né? Então acho que a gente merece esse like. E por último e mais importante, clica nessa bolinha, se inscreve no nosso canal, que tem muito mais aqui. Aliás, eu convido você a maratonar essa playlist que tem aqui só de músicas do BTS, que eu aposto que você vai gostar. Um abraço pra você e tchau! Tchau!